Havia muito pranto, muita tristeza, muita angústia, sofrimento. A multidão estava de luto. Havia uma multidão. No meio da multidão, um caixão. E ao lado daquele caixão, uma mãe. Uma mãe que chorava, uma mãe que sofria, que se lamentava. E Jesus começa a observar aquela multidão, o desespero, o luto. E aquilo chama a atenção do mestre, chama a atenção de Jesus. E Jesus, ele sente uma compaixão pela vida daquela mulher. Aquela mulher tinha perdido o seu marido, ela era viúva. E agora tinha acabado de perder o seu único filho. Ela tinha motivos para chorar. Ela tinha motivos para estar daquele jeito. E ninguém tinha o direito de chegar para ela e dizer: não chore, não sofra. Sabe por quê? Ninguém tinha chegado a ela e tinha dito a senhora: não chore, não precisa, aleluia, se lamentar tanto, porque ninguém podia fazer nada por ela. Não é assim? Quando você está no velório, você vai falar o quê, meu irmão? Nessa hora você se cala. Você tem direito de chegar no velório e olhar para a viúva, para o filho, né, para o parente e dizer: a senhora não chora não, não fica assim não. Ninguém até então havia dito para aquela mulher: pare de chorar, pare. Só que a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima daquela multidão, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus diz para aquela mulher é: não chores. Não se lamente. Não se entristeça. Sabe por que ele falou isso? Porque ele tinha o poder de mudar a situação dela. Porque ele tinha o poder de reverter a situação daquela mulher. Nesta noite eu quero te dizer uma coisa. A multidão, aleluia, que fala a palavra de Deus, da parte daquela mulher, talvez, significa as pessoas que estão à tua volta. Aqueles que creem, aqueles que não creem. Essas pessoas, elas serão testemunhas. E testemunhas vivas que vão contemplar um grande milagre de Deus na tua vida. Aquele caixão significa para você hoje que é mãe, para você que não é mãe, para você que é pai, para você que não é pai. Significa esse problema aí que você tem classificado como grande. E aquela mulher que chorava, que sofria, significa você. Irmãos, é doído para uma mãe criar um filho, ter todo o trabalho, porque ser mãe não é fácil. Ser pai eu acho que é mais suave, os irmãos que me perdoem, né? Mas ser pai é mais alma. O trabalho parece que é todo na mão, não é assim? Você tem aquele trabalhando 9 meses com barrigando, meu Deus do céu, um sofrimento, não é sério? Que a mãe mais resistente daqui. Você carrega 9 meses, você cuida. Aí você passa no mês e diz: a senhora não pode comer isso, não pode comer aquilo, olha, tem que ter repouso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é uma relação. Você tem todo amor, você tem todo carinho. Você passa por uma experiência extraordinária. A criança nasce aí, pronto. É carinho para lá, é carinho para cá. Agora a atenção que você tinha com você, com teu esposo, né? E ainda podia dividir com as outras pessoas, passa a ser somente daquele ser humano. Não é assim? Se você está precisando de uma roupa, de um calçado, você prefere comprar para o filho do que para você. Antes de qualquer coisa, você pensa neles. Você quer fazer
passar. Aí depois que veio o Rian, o negócio complicou, não é qualquer coisa não. Agora então, tem que ter comida na mesa, irmão. Tem que ter mesa farta. Tem que ter de sobra, não é assim? Não é mais a mesma coisa. Então a tua vida muda. E aí você começa a planejar. Aí você começa a projetar: meu filho vai ser uma bênção. Eu vou investir nos estudos dele. Eu vou lutar e fazer o que for necessário para ele ser uma bênção dentro da casa do Senhor e também diante da sociedade. Não é assim? Você luta por ele. Você dá carinho, você dá amor, você dá atenção. Até uma certa idade ele está aqui agarrado com você. Né? Ele vai crescendo, irmão, parece que vai ficando distante. Não é assim? Vai pegando uma certa idade, uma adolescência, já não quer mais andar aqui com a mãe. Não quer ir mais acompanhando para a escola com a mãe. Mas eu já estou começando a sentir isso com o Rian. O Rian quando era mais pequenininho no estudou. Ali, não saía do pé. Começa a crescer, começa a se distanciar. Muitos filhos ainda permanecem dentro daquilo que o pai ensinou. Ainda permanece dentro da casa de Deus. Obedece os pais. Está na mesma fiação: ó, meu pai disse que vai lutar por mim, e eu vou estudar e eu vou conseguir. É difícil, é raro, mas ainda existe. Só que muitos desses filhos, quando eles vão crescendo, eles já vão se achando dono de si mal. E aí quer ter a sua própria vida, aí já vai. E muitos desses filhos, irmãos, para muitos pais, não só para as mães, acaba trazendo desgosto, acaba seguindo o caminho errado, acaba dando mais atenção para os coleguinhas, dando mais ouvidos para aqueles que querem nos levar para um caminho tortuoso. E aí ele começa a trazer angústia, ele começa a trazer, levando a mãe e o pai ao desespero, se envolve com pessoas erradas. E aí aquela mãe, aquele pai começa a chorar e interceder pelo filho. Não é fácil, irmãos. Eu não sou uma pessoa experiente nesse tipo de caso, mas a gente convive com isso praticamente todos os dias. Para você ver isso, não precisa você ir muito longe, não. Basta você assistir o noticiário, basta você conversar com o vizinho, você vai notar que a violência, a droga, vício, álcool tem levado muitos jovens, a maioria são jovens, e você acha que esses pais, essas mães, estão contentes por perder o filho para o álcool, perder o filho para a droga, perder o filho para a violência? Não está! E muitas das vezes, nesses casos aí, parece ser caso perdido, parece não ter solução. Porque as drogas, quando arrasta e leva. E para o mundo aí fora, aleluia, não tem solução. Talvez há mães aqui nesse lugar que passaram por isso, estão passando por isso. E como eu já disse, talvez tem algumas mães aqui que já receberam um abraço, um carinho do filho, mas quem sabe, aleluia, que tem mães aqui nesse lugar que você gostaria de abraçar o teu filho, mas não pode. Porque talvez você o perdeu. E talvez você está como aquela mulher, não é uma morte física. Dentro desse caixão você não carrega um corpo. Mas quem
Quem é o doido que vai entrar no meio de uma glória, no meio de uma multidão, que sabe que ali não tem, aos olhos humanos não tem mais jeito, testou o pulso, sentiu, verificou a respiração e viu que não tem, meu irmão. É o limite do ser humano. Não é? A fé acaba ali. Porque para o ser humano, a morte é o último estado. Mas para Deus pode ser o início de uma nova vida, de uma nova história. Eu sei que nessa noite eu falo para muitas pessoas aqui que talvez estão rodeadas de pessoas que podem apenas chorar contigo, que podem apenas interceder contigo, que podem apenas oferecer um ombro para você chorar. E muitos deles nem isso faz, nem a mão, nem o ombro, aleluia, não empresta nem a sua atenção para ouvir a tua história. Mas eu quero te dizer uma coisa: há um Deus que está interessado em você e que não abre mão da tua casa, que não abre mão do teu filho, e que diz para você nessa noite: eu preciso ter esperança em que aquele esteja. Eu nessa noite vou dar uma honra. A Bíblia diz, meus amados, que após Jesus dizer não chores, ele chega e toca. Jesus tocando no esquife é sinal que ele está se movendo, é sinal que ele está trabalhando, é sinal, aleluia, que Deus está realizando algo para a tua vida. Nessa noite pode ser que tudo estava parado na tua vida, mas a partir de hoje o Senhor está dizendo que Ele vai começar a se mover, Ele vai começar a mostrar para ti, aleluia, que Ele tem poder de mudar a tua história. E quando alguém profetizou para a tua vida, esse alguém não mentiu, aleluia, Deus, Ele não mentiu. Quando prometeu salvar a tua casa, em nome de você, esse Deus está salvando. Levanta a tua mão e glorifica Ele, porque a milagre já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. Levanta a mão e dá glória. Deus está tocando hoje para mudar a tua história. Aqui no versículo 14 a Bíblia diz assim: chegando se tocou o esquife, e parando os que conduziam o caixão, disse: jovem, eu te mando, eu te ordeno, eu declaro, levanta-te. Sabe por quê? Ninguém resiste à voz desse que fala. Nem a morte poderá resistir à palavra de Deus, nem a morte resistirá, aleluia, as palavras do teu choro poderoso. E nessa noite o teu problema não vai resistir, aleluia, em nome de Jesus de Nazaré. Todo tempo contrário está batendo em retirada, porque o Senhor está falando. Toda dificuldade está sendo encerrada, porque Deus está falando. Toda palavra contrária contra a tua vida está caindo por terra, porque Deus está falando. E a palavra dele é poderosa. Se crê, levanta a mão e recebe. Eu te mando, eu te ordeno, levanta, se mova, saia daí de dentro. E eu declino aqui, e eu quero fechar nesta noite. Versículo 15. Após Jesus dizer: eu te mando, levanta-te, ele se sentou. O que estava morto e passou a falar. O que estava morto, o que já estava condenado à morte, ele se sentou e passou a falar. E o que Jesus faz agora? Jesus, naquele momento, a minha Bíblia está escrito assim: e Jesus
seja o nome santo do Senhor. Eu quero que vocês sejam sinceras. Qual das mães hoje recebeu o carinho do seu filho? Seja sincera para mim agora. Tem alguma mãe aqui que você gostaria de hoje poder estar com o teu filho e você não esteve? Você não pôde receber o carinho? Vem aqui para mim na frente. Talvez seja por causa da distância, não pelo fato de ter sido desprezada, mas pelo fato de estar longe. Tem mais alguém? Tem mais alguma mãe que você gostaria de receber um abraço do teu filho? Aleluia, e ele não pôde estar com você. Tem mais alguém? Alguma mãe aí? Não tem? Então você vai levantar a tua mão para cá. Vocês vão se sentir abraçadas agora. Vocês vão se sentir, aleluia, abraçadas neste momento. E seja qual for o motivo, o bálsamo do Senhor vai descer em vossos corações. Aleluia, haverá alegria. E eu quero profetizar sobre as vossas vidas hoje. Aleluia, Deus vai dar alegria. Aleluia, Deus, Ele vai restituir a alegria de vocês poderem estar, aleluia, com os filhos de vocês.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta noite tem 5 mães aqui que você está sendo presenteado pelo Papai do Céu. Talvez você não recebeu nenhum presente. Talvez você não recebeu nenhum telefonema. Mas o Senhor está dizendo que nesta noite Ele está te presenteando com um milagre, com uma bênção muito grande, com uma vitória. E para receber este milagre, não precisa ter filhos adultos, não. São 5 mães aqui que estão recebendo um presente do céu. Aleluia, Deus manda eu te dizer. Aleluia, que vai ser notório trabalhar no Senhor na tua vida. Aonde estão essas 5 mães? Toma posse. Andréia, receba o teu milagre. Irmã Sônia, receba. A irmã Miriam, sinta-se abraçada por Deus. Aleluia, ainda falta uma que é a bênção. Aleluia, toma posse da vitória em nome de Jesus Cristo. Tem uma mãe aqui que você, durante a semana inteira, você disse assim: Deus, eu não quero nenhum tipo de presente material. Só basta o Senhor fazer uma obra na vida. Não sei de quantos são, mas você deseja que Deus Ele faça uma grande obra na vida daquele que saiu da tua madre. E Deus está dizendo que Ele assinou. E Ele disse que Ele coloca nas tuas mãos hoje. É uma mãezinha que está aqui, não. Tudo que você quer é que Deus faça uma grande obra na vida. Aleluia, não quer. A Maria está levando a vitória para uma pessoa. Não conhece. Deus manda eu te dizer, somente aguarde. E tu verás, e durante todo esse tempo mesmo, muitas das vezes não tendo resposta quando tu queria, mas em todo esse tempo o Senhor dos Exércitos esteve cuidando. E Deus vai te dizer que Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar a obra que Ele já tem feito. Aleluia, tu vai te impressionar com o trabalhar de Deus. Se vocês creem que Deus está falando, levando a mão e exalta o Senhor. Irmãos, para terminar, tem uma mãe aqui também que o diabo tem tentado, já não é de hoje. O inimigo ele tem tentado contra uma criança. Satanás ele tem lutado desde o ventre, porque ele quer entristecer o teu coração. Ele quer te ferir. E ele sabe que essa criança é o alvo certo. É certeiro. E Deus está dizendo para você que o diabo ele só não fez coisas piores, porque Deus ele tem obra. E essa criança é uma promessa. Deus manda eu dizer ainda para essa mãe: Deus colocou uma responsabilidade muito grande nas tuas mãos, de você criar e de você educar. O mais o Senhor vai fazer. Essa criança que você gerou, ela tem um ministério, já foi colocado nas mãos. Eita. E em breve será revelado para você. É por isso a fúria do diabo. E nesta noite, mais uma vez, Deus está dando um grande livramento, está colocando laço. Porque nessa terra aí Satanás não vai tocar, porque ela pertence a Deus. Cadê essa mãe? Ali, receba. Deus está dizendo para você: cuida, porque Deus ele vai fazer uma obra muito grande ao teu intermédio. Toma posse da vitória em nome de Jesus Cristo. Amém?
Irmãos, que Deus abençoe. Quem está abençoado, diga amém.